Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos, irmãs. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Amém? Trago um abraço do povo de Perdizes, logo ali, depois da ponte. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos entrar um pouco no mundo espiritual, que é a minha praia. Quero falar sobre o pecado. Eu sei que aqui não tem ninguém que peca. É ou não é, igreja? Mas vamos falar sobre esse negócio. Porque Satanás gosta muito do pecado dos outros, né? Quero ler com vocês o livro de Tiago, capítulo 1, verso 12 até o 15. O que Deus tem falado no meu coração a respeito desse tema que eu vou ministrar nessa noite, é que dentro de cada um de nós existe uma guerra, uma luta interior. E essa luta, ela é descrita na palavra de Deus como a luta do espírito contra a carne. Há uma luta interior dentro de cada um de nós. E quando nós deixamos de ter domínio sobre essa luta, sobre esta guerra, nós caímos e fazemos a vontade da carne. E aí o homem peca. E o pecado traz muitas consequências sobre as nossas vidas. É importante nós entendermos como isso funciona e buscarmos a Deus. Nos citou para cada um de nós, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Vamos ler o texto. O título da minha palavra é A Origem do Pecado. Diz assim, no verso 12: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Quantos gostam de passar por provação? Levanta a mão, você que gosta. Pouquíssima gente, quase ninguém. Passar por provação é maravilhoso, porque o texto diz, depois de sermos aprovados, recebemos um prêmio. Quem gosta de prêmio? Então submeta a provação. Amém? Porque ela te fortalece. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, fala depois de ter sido aprovado, eu posso receber a coroa da vida. Só até aí. A qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quem ama o Senhor suporta as provações. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Diga amém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Fala misericórdia. Vamos ler, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, curva a tua cabeça. Vonei, consegue pôr isso aqui embaixo? Pode ser aqui embaixo? Fico mais perto da galera. Senhor, em nome de Jesus, visita-nos nessa noite, visita esse lugar, Pai, em nome de Jesus, cerca esse lugar com o fogo do Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, abre os céus, envia os teus anjos para estar aqui conosco, tratando com cada um de nós. Livra-nos, ó Deus, da iniquidade, livra-nos, ó Deus, dos desejos errados, livra-nos, ó Deus, de todo pecado, de tudo aquilo, ó Deus, que dá armas, direitos legítimos ao mundo espiritual, a Satanás e seus demônios, para nos resistir, para nos humilhar, nos derrotar. Senhor, livra-nos de toda cilada, ó Deus, do maligno, Pai, em nome de Jesus, e manifesta, Senhor, neste lugar, nas nossas vidas, ó Deus, em cada lar, em cada família, manifesta o teu reino e a tua glória para sempre. Amém, amém e amém. Quantos podem dar um forte aplauso ao Senhor? Então,
eu quero falar sobre o pecado, né, sobre a origem do pecado, que é aquilo que nos separa de Deus. A palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Fala, misericórdia. E quando nós estamos separados de Deus, então nós nos tornamos expostos no mundo espiritual. E Satanás adora esse negócio, ele acha muito bom. Por isso que ele fica o tempo todo nos tentando fazer cair em pecados, porque se cairmos, fala misericórdia, ele mesmo tira vantagem disso tudo. Satanás não pode tirar vantagem de nenhum de nós se não houver um direito legítimo, uma legalidade para que ele possa trabalhar contra as nossas vidas. E o que autoriza Satanás e seus exércitos a atacar, resistir, matar, roubar e destruir a vida de cada um de nós é o pecado. O pecado é o gatilho, diga, o pecado, fala com voz de crente, fala assim, o pecado é o gatilho que autoriza Satanás ter domínio sobre a minha vida, sobre os meus sonhos, sobre os meus projetos. Amém? Fala assim, mas Deus é bom. Então se submeta a Deus para que você possa ser livre de todo mal. Quantos dizem amém? E esse texto fala de provação e nós não gostamos de provação, mas a provação é como se fosse um exercício de fortalecimento. Quando você quer ficar mais forte, mais preparado fisicamente para a vida, você vai fazer exercício na academia, sim ou não, igreja? Quero adquirir músculos, quero ficar forte, quero estar saradinho, eu vou para a academia, vou treinar, vou puxar ferro, vou fazer exercícios. E a fé, quando ela é provada, ela é fortalecida. Deus não tem propósito de nos enfraquecer nas provações. Pelo contrário, Deus quer nos fortalecer. Deus quer nos fazer ter mais força espiritual, mais vigor, mais saúde espiritual, mais saúde emocional. Deus quer nos fazer crescer. Quando eu suporto uma provação, eu recebo prêmios espirituais, coisas que nós não vemos naturalmente falando, mas espiritualmente nós estamos sendo dilatados. A aliança está crescendo, nós estamos sendo empoderados pelo Espírito Santo. Posso ouvir um amém? E é importante nós entendermos isso de uma maneira bem clara, para não sofrermos na hora da provação. Tem uma canção antiga, tempo da Cidinha, que é do meu tempo, lá de trás, que diz: toda vez que a minha fé é provada, eu tenho a chance de crescer um pouco mais. Então não se sinta humilhado, constrangido, penalizado quando você é provado, mas se sinta honrado. Um amém. Eu disse, sinta-se honrado quando você for provado, porque Deus está te fazendo crescer, Deus está te fazendo ficar mais forte. A provação traz um prêmio, o texto diz, a coroa da vida, a qual prometeu aos que o amam. Se você ama Deus, aceite os desígnios de Deus, suporte com alegria as provações. Por quê? Quando suportamos as provações, nós revelamos o quanto estamos em Deus. Fala assim, quando eu suporto provações, eu revelo o quanto Jesus Cristo existe dentro de mim. Quantos entendem o que eu estou falando? Dê um forte aplauso ao Senhor. Quando pessoas chegam para mim e falam, pastor, estou passando por uma luta, uma prova, ora para que eu saia dessa luta. Eu falei, eu não. Deus que te botou na prova,
Você quer que eu ore para você sair? Fala você com Deus. Se for o momento, se você venceu a etapa da provação, Ele mesmo vai te remover dessa provação. Verso 13 diz assim: não diga sou tentado por Deus. Muitas pessoas, quando estão passando por lutas, falam, estou sendo tentado por Deus. Porque o texto diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Diga, Deus não pode ser tentado pelo mal. O mal não pode tocar em Deus. Até porque geograficamente, no mundo espiritual, Deus fica num lugar que não tem como o diabo ir lá, só se Deus chamar. Só se Deus permitir ele chegar lá. Então o mal jamais vai tocar em Deus. Amém? Fala assim, o pastor está falando que o mal não pode tocar em Deus. E a palavra diz, e ele, faz assim, e ele mesmo, a ninguém tenta. As pessoas confundem muito isso. Tentação com provação. São duas coisas completamente diferentes. E a igreja precisa entender a diferença entre tentação e provação. O que é provação, pastor? Provação é quando eu e você vencemos uma etapa, uma situação, uma circunstância difícil. Pode ser um sofrimento, um teste de avaliação, capacitação, superação. É quando a fé e a moral de uma pessoa, ela é provada. Ela vai ao limite, ao extremo. E isso é um meio de fortalecer a minha e a tua fé. Quantos dizem amém? A provação é uma forma de como a vida nos testa. Ninguém cresce se não for provado. Ninguém prospera, ninguém chega num lugar alto, posições maiores de destaque. Ninguém atinge êxito sem passar por lutas, por provações. Isso faz parte da vida e é completamente diferente da tentação. Tentação é como se fosse uma provocação, uma instigação ou algo que provoca um desejo veemente, incontrolável, por algo que nós não conquistamos, que não temos direito algum sobre aquilo. É como se algo ficasse nos incitando, nos atraindo para o proibido, para o impróprio, para o indevido. Fala misericórdia. Na verdade, é a vontade de cometer algo reprovável. Estou falando de mundo espiritual e também do mundo natural. Tem coisas que naturalmente nós não devemos fazer. Por que fazemos? Porque somos instigados. Parece que o proibido é mais gostoso. Fala, está amarrado. Em nome de Jesus. É a vontade de cometer algo que não deveríamos. Por exemplo, mentir, roubar, trair, adulterar. Pecados que transitam lá fora. Diga amém. Fala aqui não, pastor. Aqui, fala aqui, só santos, sendo preparados para o encontro com o noivo. Amém? Essa é a igreja que ele espera encontrar. Pessoas como eu e você, lutando contra o pecado, em santidade, para nos prepararmos para o dia do encontro com o noivo. Amém? Então domine esse desejo ardente. Domine essa iniquidade que fica te provocando para adquirir, para alcançar, para experimentar, provar coisas que não são tuas, que você ainda não conquistou, nem no mundo natural, nem no mundo espiritual. Para de desejar aquilo que não é teu. Inspiração é uma outra coisa. Tentação é você desejar aquilo que você não tem ainda, que não é teu.
É uma luta contra pensamentos ruins, pensamentos que transitam nas nossas mentes. É um julgamento, é um estímulo para o mal. Diga, é um estímulo para o mal, para o pecado. Agora é interessante que esse texto fala que Deus prova o seu povo. Deus prova o seu povo, os seus filhos, porém jamais tenta. Porque Deus nunca vai estimular o pecado em nenhum de nós. Quem estimula o pecado? Satanás. Toda vez que o homem comete o pecado, ele não resistiu a uma provocação, que é a iniquidade, diga, o desejo errado. Você está entendendo o que eu estou falando? O desejo errado transita dentro de cada um de nós. E quando nós não resistimos à tentação, à provocação, aos desejos que nos assediam e que tentam nos seduzir, então cometemos o pecado. Se o homem conseguir dominar esses desejos, que nós chamamos de iniquidade, ou eu tenho chamado de cobiça, o homem deixa de pecar. Diga, eu preciso, levanta a tua mão direita. Diga, eu preciso me fortalecer espiritualmente para dominar os desejos do meu homem interior, a iniquidade, a cobiça, que o tempo todo tenta me assediar. Quando a cobiça grita, eu e você precisamos fazer ela se calar. Nós precisamos aquietar esse homem interior cheio de desejos, cheio de vontades. Mesmo dentro das nossas igrejas, homens maduros, experientes, mulheres, parecemos muitas vezes como meninos mimados, lutando contra ansiedades, desejos. E toda vez que você meditar na palavra e você encontrar homens, grandes homens de Deus que caíram no pecado, você vai entender que eles perderam essa guerra. Eles foram dominados por desejos equivocados. O que gera o pecado é a própria cobiça, é a iniquidade que habita no homem interior de cada um de nós. Esse negócio está aí. Poxa, então Deus errou. Não, Deus não errou. Deus permite que isso esteja dentro de cada um de nós. Por quê, pastor? Porque isso revela o que transita no teu homem interior. Eu vou repetir. Quando o desejo se manifesta em forma de pecado, ele está revelando aquilo que está dentro do teu homem interior. Fala misericórdia. E a cobiça é um desejo ardente. Eu estou pegando as definições para vocês entenderem. É um desejo ardente de possuir, de conseguir algo ou alguma coisa. Um desejo imoderado, pode ser por bens, riquezas, títulos, honra, ambição. É a concupiscência que transita no homem interior. Esse negócio indominável que às vezes nos leva a fazer coisas erradas. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, provado por Deus, tentado por Satanás. Diga, provado por Deus. Por que Deus provou Jesus? Pensa, igreja. Porque exatamente, ele precisava ser aprovado. Toda vez que eu e você estamos sendo provados, nós estamos passando por um teste de aprovação. E toda vez que nós resistimos a esses desejos incontidos, nós somos aprovados. E isso nos faz crescer emocionalmente, espiritualmente. Você não vê, mas você está ficando muito mais forte espiritualmente quando você resiste o pecado, os desejos que transitam aí dentro.
A tentação surge pelas nossas próprias inclinações, tendências, desejos equivocados. Ou seja, a tentação, já falei isso, vou repetir, revela aquilo que está dentro de cada um de nós. No verso 14 diz: cada um de nós é tentado pela sua... O que está escrito lá? Põe ali o texto, por favor. Tiago 1,14. Cada um de nós... Ao contrário, cada um é tentado pela sua... De quem é a cobiça? De cada um de nós. Ela está aí dentro. É o mal incontido que está dentro do homem. Quando essa o atrai e seduz. Quando o homem desiste de lutar contra o mal. Então, concebemos e geramos o pecado. E tudo aquilo que o homem concebe, é isso mesmo que ele gera. Só nasce a partir de nós aquilo que eu e você um dia aceitamos. Enquanto eu e você não aceitarmos, enquanto nós não concebermos, o mal não pode nascer na tua vida. Mas quando concebemos, quando aceitamos, não é tão assim. Não precisa ser tão radical, pastor. Você já aceitou. E aí, você já foi seduzido, já foi atraído, já foi seduzido. Lá em Gênesis, põe para mim, Gênesis capítulo 4, verso 7. Olha o que Deus falou para Caim. Gênesis 4, 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Continua. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Seu desejo, a iniquidade, a cobiça, será contra ti, mas cumpre a ti dominar. Toda vez que o homem deixa de dominar, esse desejo esquisito, azedo que entra em nós, que está dentro de nós e quer se manifestar, o homem cai ao pecado. Perdemos a guerra. Já fomos atraídos, já fomos seduzidos e já concebemos. E aquilo que concebemos é exatamente o que vamos gerar, viver. Fala misericórdia. Agora, olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, vamos ler o 25, 26 e 27. 1 Coríntios 9, 25 até o 27 eu vou. Olha o que diz lá. Todo atleta, cadê os atletas da Sara Nossa Terra de Zona Norte? Cadê os atletas? Você é um atleta espiritual. Estamos numa corrida espiritual. Você e eu somos atletas espirituais. O atleta em tudo se domina. Os do mundo, eles estão atrás da coroa corruptível, aquilo que não tem valor nenhum. Pode ganhar o título que for, a taça, o troféu, o prêmio, a medalha, isso não tem valor nenhum. Diga, eu, atleta de Jesus, homem espiritual, estou correndo atrás da coroa incorruptível, porque é isso que você e eu vamos receber quando Jesus voltar. Eu costumo dizer que para quem morreu, Jesus já voltou. Então a chance de recebermos a coroa da vida, a coroa incorruptível, é nós guardarmos os nossos desejos e vencermos essa corrida. Diga, eu preciso vencer essa corrida. E só tem um jeito de vencermos. Diga, santidade. Diga, santidade. Se você quiser vencer
essa luta, Jesus falava, sede santos, porque eu sou santo. E ser discípulo de Jesus nos torna imitadores de Cristo. Diga, eu fui chamado. Diga com fé, fui chamado para ser um imitador fiel de Jesus Cristo. E eu quero te perguntar uma coisa, igreja. Jesus perderia essa corrida? Se ele tivesse perdido, nem eu nem você estaríamos aqui. Olha como é importante a corrida. Se Jesus tivesse perdido, se ele tivesse cedido aos desejos, você acha que Jesus não tinha desejo? Você acha que em Jesus não transitava a mesma coisa que transita aí dentro de cada um de nós? Só que ele venceu. Então eu e você podemos vencer também. Ele diz, por esse mundo, onde vocês estiverem, vocês vão passar muitas aflições, mas tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo. Fala, Jesus venceu. Eu também posso vencer. Diga, em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Coloca o 26, por favor. Assim corro. Olha Paulo que está falando. Assim corro também eu. Não sem meta. Qual é a tua meta? Crente tem um propósito. Crente tem um objetivo. Tem um lugar para chegar. Para onde você vai? Tem um discípulo meu. Esmurro o meu corpo. Esmurro o meu corpo. Sabe por que temos desejo? Sabe por que temos desejo? Os desejos vêm porque a carne quer se manifestar. E toda vez que o homem perde o equilíbrio, o controle da carne, ele perdeu a luta, a guerra. Diga, eu esmurro o meu corpo, a minha carne, e o reduzo à escravidão, para que, continua, por favor, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Pastor, mas eu não sou pregador. Com as tuas atitudes. Elas falam muito mais alto do que a tua boca. Ah, olha o crente lá da Sara Nossa Terra. Olha o que ele está fazendo ali. Poxa, pastor, você veio lá de Perdizes para falar isso. Deus que providenciou. Eu nem queria, mas Deus mandou. Eu falei para minha esposa hoje antes de sair de casa. Porque hoje era o dia da minha folga. Hoje tem um pregador lá na minha igreja, né? Pastor Bortoni, que é meu pastor reserva. Hoje era o dia do meu descanso. Mas o bispo me chamou ontem e falou, queria que você viesse pregar aqui. Eu falei, estou indo para a missão. Porque eu estou cumprindo um chamado, um propósito. E eu fui alistado. E o meu líder foi usado por Deus para me dar um recado para vir aqui. Quantos entendem o que eu estou falando? Então eu esmurro o meu corpo, que queria estar no sofá, deitado, largado, fazendo nada. Andei 58 quilômetros, se não me engano, até aqui, porque eu estou morando. A tomar uma decisão. O primeiro pastor que cuidou de mim, ele falava assim, se você quer vencer, você precisa tomar uma decisão. O que é decisão? Separa o dedo do cisão. Cortar tudo aquilo que te faz mal. Faça cisões em sua vida. Faça cisões. Corte o que te faz mal. E seja radical. Seja radical com o pecado. Seja radical com aquilo que vai te incomodar. Outro dia nós estávamos lá em casa e o mais velho da Dani chegou, era aniversário dele, estávamos fazendo um churrasco em família e ele pegou o controle remoto da televisão, nós estávamos ouvindo louvor e colocou uma música do mundo. Quando eu ouvi, meu ouvido parece dar um choque. Aí eu fui lá, voltei para o louvor. Ele pegou o controle, voltou para a música do mundo. Eu fui lá, peguei o controle, voltei para o louvor. Aí
Pô, Mário, eu estou ouvindo essas músicas. Eu falei, aqui em casa, nós não ouvimos músicas do mundo. Nós só ouvimos louvor. E não é uma decisão de agora, de muito tempo. Se perguntar nome de cantor, não sei nem falar. Não sei quem é que canta, não sei qual é a música que toca. Nós tomamos uma decisão. Achou ruim, pisou na calça, gritou, tirou a camisa, jogou no chão. Brincando, estou exagerando. Só para dar ibope. Não tem negociação. Eu falei, não negocio com as trevas. Na minha casa, enquanto eu for o sacerdote daquele lugar, e vai ser até a eternidade, nós ouvimos louvor. Nós estamos construindo uma casa grande para estar com todos os filhos. Já tenho filhas casadas, 4 netos. E eu chamei a Dani depois desse episódio e falei, escuta, nós estamos construindo um clube. E todo clube tem que ter regras. Porque senão o que vai ser prazeroso vai virar um pesadelo nas nossas vidas. Esmurro o meu corpo. Ah, a casa do crente, que bagunça. Fala assim, aqui não. Quando vencemos o homem interior, volta lá para Tiago. Depois, quando não vencemos, quando não vencemos o homem interior, a semente do mal foi concebida e o pecado vai ser gerado, ele vai vir para fora, ele vai se manifestar. E a palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, que uma vez que o pecado foi consumado, ele gera morte. Ele gera morte, ele traz dores. A morte tem um odor ruim. A morte traz podridão. A morte traz dor, traz sofrimento, traz angústia, perdas, prejuízos. E sabe o que eu tenho entendido? É o pagamento justo. É o pagamento justo. Ninguém gosta de perder. Alguém gosta de perder aqui? Alguém gosta de sofrer? Ainda bem que é tudo normal. Mas é o pagamento justo. Porque estamos transgredindo as leis de Deus. E quando transgredimos, nós estamos dando liberdade para Satanás fazer o que quiser em nossas vidas. Tiago diz que eu e você, o apóstolo Tiago diz que é possível, diga, é possível resistir e vencer. O louvor quiser tomar o seu lugar, pode tomar o lugar. Nós já vamos voltar com canções antes de orarmos. Tiago, capítulo 4, verso 7. Diz assim: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele... Eu vim de longe para te ensinar uma coisa, igreja. Esse versículo se cumpre na íntegra. Quando você começa a resistir o diabo, porque você está forte em Deus, o diabo vai tentar com você uma, o diabo vai tentar com você duas, o diabo vai tentar te assediar pela terceira, mas na quarta ele vai embora. Eu disse, na quarta o diabo vai embora. Sabe por quê? Porque o diabo pode ser tudo, menos burro. O diabo não é burro. E está cheio de gente para ele apanhar, aonde ele quiser. E ele não vai tentar contra crente posicionado. Eu disse, o diabo não tenta contra crente posicionado. Ah, eu vou ouvir só uma musiquinha do mundo. Eu vou só ali na roda do barzinho. Você já está concebendo e não sabe. Seja radical, seja firme, sujeite-se a Deus, resista ao diabo. E ele fala assim, fugirá da minha vida. E toda a prova, no final dela, ela tem um prêmio.
Porque Deus é galardoador das nossas vidas. Deus quer te presentear, Deus quer te abençoar. Hoje mesmo minha filha me fez uma pergunta, eu estava conversando com esse dia, eu falei para ela. Minha filha perguntou: pai, você acha que Deus tem um projeto familiar para a minha vida? Claro que tem. Toda dúvida acaba na palavra de Deus. Eu escrevi para ela assim: o maior projeto de Deus chama-se família. Claro que Deus tem isso para você. Só que você só conquista a família, só vive a família quando você se submete a Deus. Senão é bagunça. Esse final de semana nós estávamos reunidos, eu, Dani, os meninos, e conversamos sobre o episódio do aniversário do João. E foi uma oportunidade para falar desse assunto. Você sabe que ele entendeu? Porque Deus é perfeito nos seus caminhos e fez com que ele vivesse situações que o levou a reflexionar sobre isso. E nós estávamos comentando exatamente sobre isso. Todo lugar que não tem normas, regras, estatutos, vira bagunça. E o reino de Deus, diga o reino de Deus. Fala com voz de crente, fala o reino de Deus. O reino que eu escolhi viver tem regras, tem normas, tem estatutos, tem mandamentos. Ou eu me sujeito, ou não vivo o reino. Está cheio de gente querendo viver o reino, mas não quer se submeter, não quer se sujeitar. E o reino de Deus começa por obediência. Enquanto a igreja não obedecer, ela fica vulnerável. E o pecado que nos assedia te atrai, te seduz, corrompe a tua mente e te leva para a morte. Morte de relacionamentos, morte financeira, morte em todos os sentidos da vida de cada um de nós. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a vida abundante. Quantos dizem amém? Interessante que o verso 15, projeta o verso 15 de novo. É o 15? É o 15 de Tiago 1. Ele diz assim: então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não, é o 12, desculpe. Volta lá no início de tudo. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Quantos gostam de provação? Olha como vai mudar. Porque depois de ter sido provado, ele é aprovado. E ele recebe o prêmio. O prêmio que Deus tem para cada um de nós está ligado ao quanto eu e você resistimos os nossos desejos. E o melhor de tudo, esse exercício produz perseverança. Vai vir uma vez? Fala, vai vir uma vez? Vai vir 2 vezes? Vai vir 3 vezes? Na quarta, vai embora. Lá na quarta, vai embora. E sabe por que Deus fez assim? Para que eu e vocês sejamos em todas as coisas, diz a palavra de Deus, perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Quantos podem louvar o Senhor? Vamos adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A palavra íntegro significa que eu e você permaneceremos inabaláveis, inteiros, vamos até o fim. Eu e você podemos vencer essa batalha. Eu e você podemos vencer a guerra contra os nossos desejos, contra a iniquidade que nos assedia o tempo todo. Vai declarando isso. Fala disso de boca cheia. O mundo espiritual precisa te ouvir. Eu queria que você não conversasse com ninguém, porque nós vamos orar para quebrar todo o mal hoje.
todo desejo esquisito, todo desejo errado, toda iniquidade que tem transitado no teu homem interior. Se você der um comando certo, hoje eles vão embora. Fala assim: hoje pode ser a quarta, a quinta, a sexta, sei lá quantas vezes eu tenho sido assediado, mas uma coisa eu sei, fala com voz de crente: se eu me submeter a Deus, eu vou resistir o diabo, a cobiça, a iniquidade que transita no meu homem interior vai sair, vai embora, não vai voltar nunca mais, em nome de Jesus. Porque hoje eu tomo uma decisão debaixo do poder, debaixo da força, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Hoje eu me revisto da obediência, da fidelidade, da submissão à palavra de Deus, para que eu possa resistir o mal e ele sair da minha vida, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor, bem forte que é para Ele. Vamos adorar o Rei dos Reis. Adore o Senhor.